Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. Estão enfim disponíveis nas plataformas de streaming os discos mais cultuados, embora inicialmente obscuros, de Tim Maia. Os 3 volumes do Tim Maia Racional, que são o conjunto de gravações que o Tim fez entre 1975 e 1976, sob inspiração do Racional, que era o Universo e Desencanto. Que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é vida pureza. Tudo isso começou em 1974, quando o Tim, que já tinha gravado 3 álbuns que definiram o soul music brasileiro, a soul music brasileira, ele foi na casa do amigo Tibério Gaspar, que era compositor, e viu no canto um livro, né, O Universo e Desencanto, que era de um sujeito chamado Manuel Jacinto. E era o livro de uma história, contava uma história muito louca, que envolvia extraterrestres que estavam na Terra e que para você chegar à elevação espiritual você precisava passar por uma imunização racional. Uma história toda muito louca que na cabeça maluca do Tim Maia fez sentido. Então ele, que na época estava envolvido com todo tipo de loucura, largou as drogas, cortou o cabelo e resolveu fazer o que seria o seu 4º álbum sob a inspiração da cultura racional, do que estava ali no livro Universo em Desencanto. Ele chamava o Manuel Jacinto de o maior homem do mundo e falava que as pessoas tinham que passar por esse processo de purificação espiritual sugerido pelo livro. Manuel, o maior homem do mundo, homem sábio e profundo, semeou o conhecimento, missionário da pureza, fez brilhar, ó que beleza, essa nova geração. E aí, em 1975, ele lançou independente, já que a gravadora, eu acho que gravadora nenhuma iria bancar um projeto desse, ele lançou de forma independente o 1º volume do Tim Maia Racional, que era um disco cujas bases ele já tinha feito antes, né? E eram grandes músicas, né? De soul music assim, muito moderna na época, assim, inspiração do Curtis Mayfield. E ali apareceram, com as letras que ele escreveu, surgiram músicas como Que Beleza, Imunização Racional, Bom Senso, letras que falavam desse novo momento espiritual, e letras com muita pregação que o Tim Maia não conseguiu fazer pouco assim que tocasse na rádio. A próxima música que nós vamos transar aqui é uma música sobre um livro que eu estou lendo, que eu acho que todos vocês deveriam ler. Chama-se Universo em Desencanto. É sobre imunização racional. Vamos levar ela. Mas isso durou pouco, porque ainda em 76, ele voltou a ser o Tim Maia que era. Mais ou menos na época da morte do Tim Maia, 98, começou a crescer o interesse por esses discos, né? Esses discos começaram... Havia poucas cópias, os LPs que você conseguia achar no sebo, as pessoas procuravam e eles começaram a custar muito caro e começaram a ver aquelas músicas ali de um repertório do Tim Maia que elas não conheciam e que eram legais, apesar de toda a pregação que tinha ali na letra, né? E também na época, nesse final dos anos 90, era muito comum, né, você ouvir as coisas ironicamente, né? Então, eu acho que o fato de serem canções tão boas e gravadas numa fase tão inspirada do Tim Maia, ele estava cantando muito bem, isso fez com que o culto ao álbum ele crescesse. Read the book, the only book, the book of God, universe in disenchantment.
and you gonna know the truth. Ano passado, no final do ano, o herdeiro do Tim, o filho dele, o Carmelo, começou um acerto com as plataformas de streaming para colocar os discos do Tim Maia de novo. Mas todo mundo perguntava, e o Racional, quando é que vai? Agora, enfim, em março de 2019, eles chegaram lá. Volume 1 e o volume 2, separadamente, né, porque eles tinham sido relançados num só CD. E chegou também um volume 3, que é a coisa mais estranha da história, que foi o seguinte, lá nos anos 2000, um produtor, o Dudu Marotti, descobriu de um dono de estúdio aqui do Rio de Janeiro que havia mais faixas da fase Racional, que o Tim Maia tinha deixado registrado, mas não tinha lançado em LP. E essas faixas ficaram no estúdio lá guardadas porque, reza a lenda, o Tim Maia não tinha pagado a gravação que devia ao dono do estúdio, e ele guardou essas gravações. E elas ficaram lá 20 e tantos anos, 30 anos guardados. E em 2011, um outro produtor, o Cassim, pegou essas faixas, fez umas gravações adicionais e lançou um Tim Maia Racional 3. Então, hoje, no streaming, quem quiser conhecer essa estranhíssima fase do Tim Maia, né, e fase espiritual, racional do Tim Maia, é só ir às plataformas de streaming, lá ouvir que tem 3 álbuns Tim Maia Racional lá, esperando para serem escutados. Resta apenas um contato racional. Nosso mundo é origem que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso leão legal. Apenas um contato. Você vai ver beleza sem igual. Resta apenas um contato com o mundo racional. Nosso mundo é origem que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso leão legal. Apenas um contato. Você vai ver beleza sem igual. Sullivan.